Bom dia, meninos, meninas. Vamos aguardar um pouquinho, que o pessoal já está entrando aqui. É o Gabriel Soares ou o Gabriel Siqueira que está aí? Soares ou Siqueira? Fala para mim. Ou escreve no chat. Bom dia, prof. Bom dia, Cosã. Bom dia, prof. Bom dia. Como é que vocês estão? Eu tô bem. Que Ótimo. bom. Só um minutinho aí que a galera está entrando. Aqui. Pessoal, ó, nós vamos utilizar o livro, caderno, né, para fazer os gráficos aí. Então, régua para ficar certinho. Vai providenciando o material aí. Um minutinho para a gente começar a nossa aula. Enquanto isso, os demais alunos vão entrando. Vamos lá, então. Vamos começar nossa aula aí, o pessoal vai entrando e eu vou adicionando, certo? Bom, gente, nós estamos estudando sistema cartesiano, certo? As coordenadas de um ponto, a localização desse ponto, primeiro na horizontal, depois na vertical, né? Primeiro no eixo X, depois no eixo Y. E nós já até vimos o gráfico de função, ou seja, como construir algumas funções aí, certo? Eu encontro o ponto e traço a minha reta se eu consigo unir todos esses pontos. Na nossa última aula, que foi segunda-feira, que não teve aula pelo Zoom, você teve que resolver alguns exercícios. E agora a gente vai fazer a correção desses exercícios para que ninguém fique com dúvidas, ok? Então, ó, vou compartilhar aqui com vocês. E aí a gente vai corrigindo e tirando as dúvidas de vocês. Lembrando, a nossa primeira atividade de sondagem, se eu não me engano, é dia 18, ou seja, daqui uma semana, certo? Então, para quem não tem nota da P1 do primeiro bimestre, vai se repetir essa nota. Então, tem que tirar uma boa nota agora para garantir. E, para quem já tem, continuar tirando uma boa nota para ficar com uma média legal aí, né? Vamos lá. Vocês tinham que fazer o exercício 8 da página 156. Então, abre o livro de vocês lá na página 156. Se você não fez no livro e fez no caderno os gráficos, não tem problema, tá? Às vezes você prefere fazer no caderno porque tem mais espaço, mas escreve lá no livro que foi feito no caderno. E lá no caderno você tem que marcar a página e o número do exercício, certo? Para você poder estudar depois. Então, vamos lá. O que eu estou compartilhando com vocês, vocês já sabem, está sempre disponível lá no Eclese. Então, você pode abrir
Você pode abrir lá o seu arquivo e também você pode corrigir, estudar depois, olhar no dia da atividade de sondagem, né? Vai estar sempre disponível lá. Então, ó, o exercício 8 dizia o seguinte, lá da página 156. Utilizando as malhas quadriculadas, desenhe e determine o ponto Q, de modo que o segmento que liga P a Q seja simétrico em relação ao eixo Y. Então, primeira coisa, vamos analisar o que é isso aí. Você tinha que construir um eixo, um sistema cartesiano. O que é sistema cartesiano? São esses eixos, ó. O horizontal é o X e o vertical é o Y. E localizar esse ponto P. Onde está o ponto P? 3, 5. Olha, você pode fazer a parte de baixo do gráfico? Pode, não tem problema. Mas precisa fazer aqui nesse caso? Não, por quê? Porque o ponto está aqui em cima. Mas se você fizer aqui, ó, continuar aqui para baixo, não está errado. Até mesmo porque olha aqui a setinha. Esses eixos, eles são infinitamente para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda, ok? Então, ó, primeira coisa é localizar esse ponto 3, 5. Tá aqui, ó. 3 no X, 5 no Y. Sempre o primeiro número está aqui na reta horizontal e o segundo número na reta vertical, ok? Agora eu quero que ele seja simétrico, ou seja, tem que ter uma linha de simetria em relação a quem? Ao eixo Y. Então, aqui está o eixo Y. Esse eixo é a minha linha de simetria. Então, lá do outro lado, quais vão ser as coordenadas desse ponto? Então, para ser simétrico, ó, tem que estar à mesma distância. Então, essa distância aqui tem que ser igual a essa distância aqui. Então, quais as coordenadas desse outro ponto? Ele vai ficar onde? No -3 e no 5. Então, aqui é o ponto P, se você quiser colocar a letrinha. Aqui é o ponto Q, ok? Alguma dúvida? Todo mundo conseguiu localizar os dois pontos? Alternativa B. Agora, ó, na alternativa B, o seu ponto era o -3 e o -5. Se você quiser fazer a parte aqui de cima, também não tem problema, não vai estar errado. Olha, o primeiro número no eixo X, o segundo número no eixo Y, ou seja, primeiro na vertical, depois na horizontal. Então, ó, -3 está aqui, ó, -3. E -5 também está aqui. Esse vai ser o seu ponto P. Onde vai estar o simétrico em relação a esse eixo aqui, ao eixo Y? A mesma distância aqui tem que estar aqui. A mesma distância aqui tem que estar aqui. Então, quais as coordenadas desse ponto aqui, que é o simétrico? Ó, primeiro no X, 3. Depois no Y, -5. Esse vai ser o seu ponto P e esse vai ser o seu ponto Q. Alguma dúvida? Não? Então, vamos para a alternativa C. Então, ó, primeiro desenhar aí o ponto -1 e 2. Então, faça lá os eixos. Ai, professora, eu fiz a parte de baixo aqui também. Não tem problema, você só não vai utilizar.
ok? Então, ó, primeiro número na horizontal, -1, tá aqui, ó, -1. O segundo número na vertical, 2, tá aqui. Então, -1 e 2. Esse é o meu ponto P. Onde vai estar o simétrico a ele? Ou seja, o simétrico em relação ao eixo Y, aqui do outro lado. Então, se esse é o ponto P, essa distância tem que ser igual a essa distância. O simétrico dele vai estar em qual coordenada? Quem que vai me responder a coordenada desse ponto aqui, ó? Quanto que vale? Alguém pode responder? Abre o microfone e fala. Quais as coordenadas desse ponto aqui que é o simétrico? 1,2. 1, 2. 1,2. Muito bom. Ok? Lembra, gente, sempre o primeiro número na horizontal, o segundo na vertical. Ok? Alguma dúvida? Então, ó, depois você pode abrir e ver o arquivo aí em anexo. Aí você também tinha que resolver o exercício 9. É isso? É. Então, ó, vamos lá. Exercício 9 dizia o seguinte: nós estamos corrigindo os exercícios que vocês tiveram que resolver na segunda-feira. Determine o ponto F, que é a translação do ponto E, segundo essas regras que estão aí nas alternativas. Então, primeira coisa, ó, alternativa A. O ponto E é o 3, 4. Ele foi transladado 2 unidades para a direita e 3 para cima. Então, a primeira coisa que você deve fazer é os eixos X e Y. Professora, eu fiz aqui para baixo e fiz aqui para o lado de cá também. Não tem problema, ok? Por que eu não fiz aqui? Porque a gente não está utilizando, mas os eixos, eles estão infinitamente aí, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Localiza esse ponto aqui, ó. As coordenadas do ponto E é 3, 4. Então, ó, 3 no eixo X, 4 no eixo Y. Então, aqui está o ponto E. O que você tem que fazer com esse ponto E? Transladar. O que é transladar? É movimentar 2 unidades para a direita e 3 para cima. Então, se ele está aqui, ó, no 3, vai 2 para a direita. Então, 4, 5. Agora, ele está aqui no 4. Ele tem que ir quantas para cima? 3. 1, 2, 3. Quais as coordenadas desse ponto aqui? Qual é o ponto que ficou? Ficou 5 para o X, 7 para o Y. Alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é só abrir o microfone e fazer a pergunta. Não sem nenhuma dúvida, não. Ok. Ok. Alguém não conseguiu achar aqui o ponto F? Ó, pessoal, sem mandar mensagens aí para os outros, mesmo que reservadamente eu consigo visualizar. Eu estou vendo gente mandando aí um monte de letra para os amigos. Vamos se concentrar na aula. Ok? Continuando. Alternativa B. Então, eu tenho o ponto E, que é -1, -3.
Então, primeira coisa é localizar o ponto E. Certo? Vamos lá. -1 e -3. Primeiro você faz os eixos. O eixo X, o eixo Y. Localiza lá. Precisava dessa parte aqui, ó? Não. Mas se você fez, está errado? Também não. Eu poderia só ter colocado a parte de cá. Então, vamos lá, ó. -1 na horizontal tá aqui. -3, ó. -1 e -3. Agora, o que vai acontecer? 4 unidades para a esquerda e 4 para cima. Então, ó, eu estou aqui. Eu vou 4 para a esquerda. 1, 2, 3, 4. E depois eu vou 4 para cima. 1, 2, 3, 4. Esse é o meu ponto F. Quais as coordenadas desse ponto? Onde que ele parou aqui no eixo X? No -5. No eixo Y, 1. Certo? Alguma dúvida? Localizaram as coordenadas do ponto? Alguém tem alguma pergunta aí? Então, vamos adiante. E, por último, você tinha que resolver o exercício 10. Então, vamos lá no exercício 10. Olha, observe a seguinte função. Entra um número, tem essa função, saída, sai um número. Mas que função é essa? Está escrito aqui, ó. Todo número colocado na entrada sai elevado ao quadrado. Então, isso aqui é elevado ao quadrado. O que é um número elevado ao quadrado? Por exemplo, o que é 4 ao quadrado? Quanto que dá? 8. Não é, não é 4 vezes 2. É 4 ao quadrado. O que é um número ao quadrado, gente? É ele vezes ele mesmo. Então, quanto que dá 4 ao quadrado? Quanto que é 4 vezes 4? 16. 16. Então, ó, todo número que for aqui na entrada, você tem que multiplicar por ele mesmo para obter o número da saída. Certo? Então, olha só. Vamos lá. O número que entrou aqui, o -2, ó, saiu 4. Por que saiu 4? Porque -2 vezes -2, ó, menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. Então, qual é o ponto que você tem? -2, 4. O ponto da entrada, o número da entrada e o número da saída me dão as coordenadas do meu ponto cartesiano. Ok? Próximo, você tinha que completar a tabelinha. Entrou o -1. O que você tinha que fazer? -1 vezes -1. Menos com menos, mais. Eu não preciso colocar o sinal. O número, quando não tem sinal, ele é positivo. 1 vezes 1, 1. Então, tinha que completar o número 1. Então, ó, as coordenadas do meu ponto, -1 e 1, ok? Próximo, 0. Quanto que é 0 vezes 0? 0. Então, eu tenho aqui as coordenadas do ponto, 0, 0. Entrou o número 1.
Eu estou elevando ele ao quadrado, então eu multiplico ele por ele mesmo. 1 vezes 1, 1. Então, eu tenho esse ponto 1, 1. E o último número aqui, entrou o 2. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 vezes 2, 4. Então, entrou o 2, saiu o 4. Ok? Alguma dúvida aqui? Aí, o que você tinha que fazer lá na página 157? Olha lá. Desenhe um plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? São os eixos, ó. O eixo horizontal, que é o X, o eixo vertical, que é o Y. Aí você tinha que colocar o que nesse plano cartesiano? Ó, assinale os pontos encontrados no item anterior. Então, ó, quais são os pontos? Esses daqui que você encontrou. Esse aqui, ó. Oi, Cosã? Vamos lá. Então, ó, menos 2 e 4. Menos 2, ó, tá aqui. 4. Próximo. Menos 1 e 1. Ó, menos 1 e 1. Próximo, 0, 0. É o meu ponto da origem, ó. Tá aqui no 0 no X e tá aqui no 0 no Y. 1 e 1, tá aqui, ó. 1, 1. E o outro, 2, 4. Então, ó, 2 no X, 4 no Y. Pessoal, vocês observaram que com esses pontos, eu não consigo traçar uma reta que contenha todos esses pontos? Então, quando eu não consigo traçar uma reta, eu faço uma curva, sempre pegando sempre o primeiro ponto aqui, ó, da esquerda para a direita. E esse gráfico aqui, ele é exatamente a minha função x ao quadrado, ou seja, é uma parábola. E era o que você tinha que responder na alternativa C. O gráfico dessa função é uma reta? Você consegue traçar uma reta em qualquer sentido aqui que una todos esses pontos? Não, não vai ser uma reta. Então, ó, o gráfico dessa função não é uma reta. Por quê? Pois não é possível traçar uma reta que contenha todos os pontos. E só por curiosidade, porque vocês vão aprender lá no 9º ano, esse gráfico aqui, ele é conhecido como parábola, tá? O que é o gráfico? É a minha linha verde que eu coloquei aqui unindo todos os pontos. Alguma dúvida? Não? Ok, muito bem. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer o exercício 16, lá da página 158. Então, abre na página 158 e vamos resolver o exercício 16. Olha só. Eu acho que é dia 18 a nossa atividade de sondagem, tá? E vocês já receberam que vai cair nessa atividade de sondagem. Ou seja, a primeira atividade de sondagem, o conteúdo, é o sistema cartesiano, os pontos, a localização. Caso vocês recebam e falam assim, ó, vai lá até a página 167. Nós já chegamos até lá? Não. Então, só vai cair o que nós estudamos, certo? As páginas do livro que foram feitas, os exercícios resolvidos aí no caderno que vocês resolveram, certo? Vocês sabem que eu não coloco aí na atividade de sondagem o que a gente não estudou.
Gente, vocês podem pesquisar no Eclair, no Google, mandar e-mail para mim, conferir com um amigo o gabarito antes de me encaminhar. Vocês têm que garantir uma boa nota aí. Lembrando, as questões são de alternativa e vocês vão me encaminhar sempre o gabarito. Ok? Vamos lá. Página 158, exercício 16. Está escrito assim: determine as coordenadas dos vértices da imagem que representa a reflexão da figura abaixo sobre o eixo X. Então, ó, você tem isso daí. O que você tem que fazer? Pegar aqui, continuar os eixos, né? E refletir essa imagem aqui no eixo X. Não dá para ser feito no livro, não tem espaço. Então, faça os eixos no caderno, coloque esses valores, tem que ter a parte de baixo aqui, e vai refletir, ou seja, você vai girar aqui em torno do eixo X. E aí eu quero saber quais as coordenadas desses novos pontos. Olha, no livro não tá os pontos. Eu coloquei para ficar mais fácil para a gente localizar. Vou aguardar aí uns minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Ô, professora, Oi. refletir, você fala, tipo, colocar ali no ponto 1, no 0, né? No ponto 0 ali, do eixo X. O que é uma reflexão? É como se aqui fosse o meu eixo de simetria. Essa figura, ela vai virar para baixo. Então, ó, vai ficar algo do tipo assim, ó. Tá vendo lá? Eu estou refletindo ela para o lado de baixo. Ok? E aí eu quero saber, ó, o ponto D, ele veio aqui para baixo. Quais as coordenadas desses pontos? Eu não continuei aqui o gráfico, ó. Você vai ter que continuar aí no seu caderno. Lembra? Essa distância aqui, ó, tem que ser a mesma distância aqui. Essa distância aqui, ó, tem que ser exatamente a mesma distância aqui. Bem, E aí, ó, esse ponto C, ele vai vir para o lado de baixo aqui, ó, vai ficar aqui embaixo. Quais as coordenadas desses novos pontos? Refletir é fazer simétrico. Ok, Felipe? Acho que foi o Felipe que perguntou. Aham. Então, eu já até coloquei aí embaixo, porque eu não coloquei os pontos. Agora eu quero que você me localize quais são esses pontos aí. Prof, Oi? precisa fazer no caderno? Ah, no livro não tem espaço para você fazer. Ou dá para você. Se você conseguir fazer no livro, tudo bem. Tá bom. Tá? Não tem problema. Só faça aí os eixos, né? Coloca aqui a parte de baixo aqui, ó. Continua esse eixo aqui. Coloca os pontos certinho. Tem que ter a mesma distância, senão você vai localizar pontos errados aí. Ok, Closão? E aí escreva as coordenadas. O que é escrever as coordenadas? É o ponto A. Qual era a coordenada do ponto A? Ó, 3, 4. Agora o ponto A tem quais coordenadas? Quais são os números? Mais uns 2 minutinhos aí. Lembrando todo mundo que esse
arquivo que eu estou compartilhando com vocês está disponível lá no iClass. Ok, pessoal? Vamos terminando, vai colocando positivo aí para eu ver. Ok. Então, vamos lá? Destrava aí o Espera microfone. só um pouquinho, prof. Tá bom. Vão destravando o microfone, porque na hora que eu perguntar, eu quero que vocês me respondam, tá? Um de cada vez aí, para não ficar misturado as vozes. Olha só o que eu vou falar. O ponto A, ele era 3, 4. Qual é a nova coordenada aqui do ponto A? Quem pode me responder? Eu. Vai, pode falar. 3, 1. Vamos analisar aqui então para ver. Não. Olha só. Posso falar, prof? Pode. 1,1? Também não. Ó, esse Nova ponto coordenada aqui do ponto A, prof. é A nova ou a velha? a nova. Essa daqui. A nova é 3 menos 4. 3, Isso. menos 4. Isso, ó. Ele aqui está lá, aqui, no eixo X, ele está no ponto 3. E aqui embaixo, ó, onde que ele vai bater? No menos 4. Prof, Oi. eu posso falar o meu? Quer dizer, o B? Pode falar o B. Não, mas é que o meu B é o seu C. Não, então, ó, mas vamos comparar. Observe aqui de acordo com o meu, ok? Esse Tá. ponto B aqui, qual que é o seu? Vê aí. Ele ficou. Quais as coordenadas dele? 6 menos 4. 6 e menos 4. Ó, aqui ele vai ficar no 6. E aqui no Y, ó, onde que ele vai ficar? No menos 4. Ok? Antes ele era esse, agora ele é esse daqui. Ô, professora, Oi. sabe por que o meu tá errado? Hum. Porque, tipo, eu peguei e virei a figura ao contrário mesmo. Tipo, Você fez a mesma nesse mesmo figura, eixo. né? Só que virado ao contrário. Você não Aí, fez ela de eu não ponta coloquei. cabeça. Não fiz ela com números negativos. Ah, tá. Então vamos lá. Mas, ó, tem que refletir no eixo X, então ela tem que ficar assim, do jeito que ele está aqui. O ponto C, ó. Antes ele era 8, 1. E agora? 8 menos 1. 8, menos 1. 8 e menos 1. Muito bom. O ponto D. 1 menos 1. Ó, ele era 1, 1. Agora ele ficou o quê? 1 menos 1. Certo? Alguma dúvida?
Então, eu quero que vocês façam o seguinte, o exercício 17. Por isso que eu recomendo, ó, faça o gráfico e faça a translação. Preste atenção nessa figura aí. É como se fosse um T, certo? O que ele está pedindo na alternativa A? Quais as coordenadas dos vértices da figura após uma reflexão? Ou seja, ele vai refletir em qual eixo? X. Então, ele está aqui na parte de cima, ele vai refletir para a parte de baixo. Porque ele está no eixo, a reflexão é no eixo X. Então, olha só, vai ficar alguma coisa desse jeito aqui, ó. Ele está aqui na parte de cima e ele vai refletir aqui na parte de baixo. É igual a outra, né, professor? É igual de cima que a gente acabou. Só que, ó, você viu que nesse aqui de cima que a gente acabou de fazer, ele tinha uma distância aqui, né? Então, ó, a mesma distância é a mesma distância. Agora, o que acontece? Ó, ele está exatamente em cima do eixo X. Então, ó como que ele vai ficar aqui, ó. Ele só vai passar para baixo. Essa reta aqui, ó, não vai mudar em nada. Só vai mudar quais pontos? Esses pontos aqui de cima que vão ficar aqui embaixo. E aí eu quero saber quais as coordenadas desses pontos. Você pode chamar aí de A, B, C, D, para ficar mais fácil. Ok? E aí depois, ó, no item B, ele pede assim, ó, você vai achar os pontos. Se após aplicar a reflexão do item anterior, foi feita uma reflexão no eixo Y, quais as coordenadas? Então, ó, preste atenção, na alternativa A está aqui. Na alternativa B, ele vai refletir para o lado de lá. Eu quero que vocês me mandem essas duas alternativas por e-mail. Certo? Faça o eixo X e o Y. Aqui está a reflexão no eixo X, ó. Você já tem o arquivo aí. E depois você vai me refletir no eixo Y. Pega essa figura e reflete para lá, para o lado de lá. Tem que mandar isso pelo e-mail? Aham. Apenas o exercício 17. Ok, gente? Todo mundo entendeu? Construa os eixos e faça a reflexão. O que eu vou querer? Os pontos. Ó, para ficar mais fácil, faça igual esse daqui, ó. Coloque os nomes dos pontos, aí coloca depois os pontos embaixo, ó. Era tal ponto, virou tal ponto. Certo? Sim. Esse exercício vocês vão me mandar por e-mail. Somente o exercício 17. Professora, tem que mandar hoje? Não necessariamente, pode mandar amanhã, depois de amanhã. Só não vai esquecer porque vale nota, vale os 20 pontos do bimestre. Essa é a primeira atividade que eu estou pedindo para vocês me encaminharem por e-mail. Certo? Gente, vai cair aí automaticamente. Então, ó, já vou despedindo de vocês, mandando um beijo, dizendo que estou morrendo de saudade e que a gente se encontra aí nas próximas aulas do Zoom. Faça com calma, com atenção, use a régua, ok? Fiquem com Deus, tá? Mas eu vou estar